Bom dia, vamos iniciar nossa aula de Química Orgânica, tá bom? Hoje é a segunda parte, que será sobre isomeria orgânica, tá bom? Vamos fazer algumas questões e à medida que eu for fazendo as questões, vocês vão tirando a dúvida de vocês, tá bom? Primeiro a gente tem essa aí, examine as duas estruturas do ortocresol e do álcool benzílico. Você tem duas estruturas orgânicas. Ele só pergunta, qual é o tipo de... O que acontece aí nessa estrutura, né? Ele não está nem perguntando se é um tipo de isomeria. Primeiro, para a gente ter isomeria, ó, o ortocresol e o álcool benzílico, vamos ver. Eles apresentam a mesma função orgânica? Primeiro item. Aqui você tem a função orgânica fenol, um grupo OH ligado ao anel benzênico, correto? Beleza. E nesse aqui você tem um grupo OH ligado a carbono que? Saturado. Então eu tenho duas funções orgânicas o quê? Diferentes. Eu posso dizer que o item A está correto? Não. Então, elimina a letra A. Não tem a mesma função orgânica. Letra B, eles são isômeros? Para ser isômeros, uma estrutura orgânica ela tem que possuir o quê? A mesma fórmula molecular e diferentes propriedades físicas e químicas, tá bom? Vamos ver se ele tem a mesma fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem que ter 7 carbonos, C7. Quantos hidrogênios tem na estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 hidrogênios. C7H8. Acho que eu contei certinho, né? Então vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. E ele também tem que ter 8 hidrogênios. Bom dia, Rian. Só um minuto, só dar um ok aqui. Bom dia, Caio. Bom dia, Rian. Bem, então nessa estrutura aqui, quantos hidrogênios eu tenho? Um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu também tenho 8 hidrogênios. O que foi que eu confirmei? Eu confirmei que a estrutura do ortocresol e a estrutura do álcool benzílico, eles possuem a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles são o quê? Isômeros. Que tipo de isomeria eu tenho aqui? Aqui eu tenho um álcool. E aqui eu tenho um fenol. Eu tenho um tipo de isomeria plana, onde você não tem uma mudança... Só um minuto. Falta... Ah, sim. Obrigada, Maria. Falta o oxigênio. Aqui eu tenho um oxigênio nessa estrutura. Opa, só voltando. Aqui eu tenho um oxigênio e aqui também eu tenho um oxigênio. Esqueci de contar os oxigênios, tá bom? Mas é a mesma forma molecular. Então, aqui eu tenho um fenol e aqui eu tenho um álcool. Eu tenho duas funções orgânicas diferentes. Eu não tenho uma mudança no espaço, eu tenho uma mudança apenas no plano. Então, ele tem duas funções orgânicas diferentes e a mesma massa molar, ou seja, fórmulas moleculares iguais. Então, eles são isômeros de função, que seria a alternativa B. Por que não seria compostos alifáticos? Compostos alifáticos são compostos abertos, e aí você tem compostos o quê? Fechados, que é do tipo aromático. Tá bom? São do tipo aromático, tá? Eles apresentam heteroátomo. Para possuir heteroátomo, ele tem que ter... Só um minuto. Ele tem que ter oxigênio entre carbonos, ou nitrogênio entre carbonos, ou enxofre entre carbonos. Eu tenho essa possibilidade aí? Não. Eu tenho um oxigênio, mas ele não está formando um heteroátomo, porque ele está ligado entre um carbono e um hidrogênio. Por isso que não é o item D, tá bom? Letra E. Apresentam duas ramificações? Não tem. Ó, nessa situação ele só tem uma ramificação e aqui ele só tem uma ramificação, tá? Então é apenas uma ramificação em cada uma das situações. Por isso que a alternativa E também está errada. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa questão? Com exceção do oxigênio de eu ter esquecido. Alguma dúvida? Pode continuar? Belezinha, deixa eu só admitir aqui. Sim, beleza, Lázaro. Qualquer dúvida pode falar, viu, pessoal? Pois vamos continuar, botar a bola para frente. Só lembrando, tá? Quem quiser tirar dúvida, pode falar aí no chat, no privado, seja onde você achar melhor, tá bom? Levanta a mãozinha. Vamos passar para frente. Lembrando que se não der tempo, a gente faz novamente outra reunião. Então, vamos lá para essa outra questão. Os nitritos são usados como conservantes químicos em alimentos enlatados e em presuntos, salsichas, salames, linguiças, frios em geral, servem para manter um desses alimentos e proteger contra a contaminação bacteriana.
Seu uso é discutido, pois suas substâncias no organismo podem converter-se em perigosos agentes cancerígenos e nitrosaminas, né? Abaixo tem a representação dessas duas aminas. Você tem essa amina e essa amina. Aí ele faz algumas afirmações sobre ela e pergunta: essas nitrosaminas são isômeras de... Eu já sei que elas são isômeras. Qual tipo de isomeria elas possuem? Vamos analisar. Primeiro, se você observar, tanto a nitrosamida como essa isobutilnitrosamida, elas duas possuem a mesma função orgânica, que é a função amina. Eu posso dizer que elas são isômeras de função, se elas têm a mesma função orgânica? Não, então eu já elimino o quê? Letra B. Eu tenho, para me ter isômero de posição, eu tenho que ter algum grupo funcional em posições diferentes. Isso aí está acontecendo? Esse nitrogênio, esse grupo aqui e esses grupos aqui, eles estão na mesma posição. Então, eu já vou eliminar o quê? Isômeros de posição. Por que que não seria tautomeria? Para você ter tautomeria, é quando você tem tipo uma função enol formando uma função cetona, ou então um aldeído formando uma função cetona, entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Já eu explico para vocês. E metameria é quando você tem a presença de heteroátomos em posições diferentes. Isso não está acontecendo. A resposta é letra A, mas a gente vai analisar de um por um, tá bom? Por que que é letra A? Porque eles são isômeros de cadeia. Se você observar, nessa sequência aqui, você tem cadeias carbônicas normais, elas seguem normalmente sem nenhum tipo de ramificação. Agora, observe essa aqui. Essas duas, elas têm ramificações, eles possuem a mesma forma molecular. Mas olha aqui, quem que está ligado ao CH? No CH, você tem um CH3 e outro CH3. Como é que eu sei isso, professora? Olha aqui, eu estou dizendo que tenho dois CH3 ligados a esse grupo CH, da mesma forma aqui em cima. E isso não acontece na primeira estrutura. Conseguiram observar isso? O que está mudando? Eles têm a mesma forma molecular, porque a questão já disse que eles são isômeros. Mas eles são isômeros o quê? De cadeia, porque eu só estou mudando. Aqui eu tenho uma normal e aqui eu tenho formação de ramos. Deu para compreender, pessoal? Se deu para compreender, dá um ok. Só um minuto. Ó, desliguei o áudio. Quem acabou de entrar, desliga o áudio. Beleza, prontinho. Então, continuando. Deu para entender, pessoal, essa parte bem? Por que que eles são isômeros de cadeia? Porque aqui você tem uma cadeia normal nessa situação e aqui você tem a formação de dois ramos. Aqui você tem a presença de um CH3 e mais aqui você também tem a presença de um CH3, tá bom? É como ele só está na forma condensada, mas se você tira, ó, você tem aí os CH3 ligados. O que não acontece aqui. Conseguiram observar? Beleza, então por isso que eles são isômeros de cadeia. Mas vamos analisar de um por um o que seria esse isômero de função, o que seria esse isômero de posição e tautomeria, tá bom? Para ficar mais claro para vocês. O isômero de função, quando é que eu tenho? Aqui você tem um éter, metóxi, metano, você tem dois grupos metil aí ligados a esse oxigênio, que ele é um heteroátomo, tá bom? Então, nessa situação você tem um éter, que é o metóxi, metano. 2 carbonos, 6 oxigênio, ó, C2, H6O, tá bom? Olha, não esqueci o oxigênio agora, tá, Maria? Só um minuto. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Acho que tá, beleza. Vou tentar, beleza. Entendi, Alves. Vamos lá, então, nessa situação tu tem essa forma molecular. E nessa outra aqui também tem a mesma forma molecular, C2H6O, tá? E o que é que muda de uma para outra? Se você observar, aqui você tem a função éter, e aqui você tem a função que é álcool. Aqui você tem o etanol, e aqui você tem o metóxi, metano, tá? Você tem a função éter e a função álcool. Aqui é quando você tem isômero de funções, você consegue observar as duas funções diferentes e eles têm a mesma massa molar, tá bom? Beleza, bora lá, continuando. Isômeros de posição. Quando é que eu tenho isômero de posição? O isômero de posição pode ser posição de uma dupla ou posição de um grupo funcional. Nessa situação aqui, tu tem a posição da dupla no carbono 1 e depois você tem a posição da dupla no carbono 2.
Aqui você tem 1, 2, 3, 4, seria um buteno, e aqui seria o que? O 2-buteno. 1-buteno e o 2-buteno. Você tem duas substâncias diferentes. Elas possuem a mesma forma molecular, mas são dois compostos totalmente diferentes. O que é que muda a situação de um para outro? Só a posição da dupla. Isso também pode ser em relação ao grupo funcional. Eu posso ter um álcool na posição 1 e um álcool lá na posição 2, quando eu tenho dois grupos funcionais iguais, tá bom? Mudando a posição deles, eu teria grupos, função, isomeria de posição nessa situação, tá? Tautomeria. Quando é que eu tenho tautomeria? Quando eu tenho tautomeria é quando eu consigo fazer o deslocamento de uma dupla ligação. Aqui você tem um enol e aqui você tem um grupo cetona. Quando é que eu tenho isomeria dessa situação? Todos os dois têm a mesma forma molecular. C3H6O. C3H6O, tá bom? Aqui você tem o propenol, que seria um enol, e aqui você tem o quê? Propanona, que é uma acetona. Qual a diferença de um para o outro? É só a questão da deslocalização da dupla. Essa dupla ela pode passar para cá, formando o grupo cetônico, essa dupla, assim como essa dupla pode voltar novamente para cá, formando o enol. Ela está em constante movimento. Por isso que eu faço essa setinha aqui, para indicar que eles estão em constante equilíbrio. Isso é tautomeria, só acontece nessas situações, tá? Quando você tem a possibilidade de deslocalização dessas duplas. E metameria, professora? Vamos lá analisar o que é metameria. Metameria é quando você tem a diferença, você tem a mesma massa molar, aqui você tem dois éter. Eles têm a mesma função orgânica, como vocês percebem, é 2 éter, mas o que está acontecendo? Eu estou mudando a posição do oxigênio. Professora, mas nessa situação não era para ser isômero de posição? Não. Isômero de posição, quando você tem mudança de posição de insaturações ou mudança de grupos funcionais, exceto o éter e amina, quando eles estão formando heteroátomos, porque quando eu tenho metameria, é quando eu tenho a deslocalização do meu heteroátomo. O que é um heteroátomo? É quando você tem um oxigênio entre carbonos, ou nitrogênio entre carbonos, ou enxofre, por exemplo, entre carbonos. Quando acontece isso, eu não tenho heteroátomos. Se eu tiver uma cadeia carbônica onde ele está se deslocando, aqui ele está bem que na posição 1, bem que ele já está lá no meio, não é isso? Aqui é metameria. Eu estou mudando a posição de um heteroátomo. Ficou claro, pessoal, essa parte? Dá um ok, levanta a mãozinha. Ficou claro? Maria, ok. Kailane, tá sim, tá ok. Mais alguém com dúvida? Levantou a mão. Anne, tá ok, Anne? Pode falar. Ou pode mandar mensagem, que é melhor para não ficar aparecendo no áudio. Tá ok, né? Então pode passar para frente, não é isso? Qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Então, continuando. Vamos para outra questão. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, deixa eu só, mais ou menos, o último eu não entendi. Vamos lá voltar novamente aqui, Lázaro. Ó, o Lázaro não compreendeu essa última aqui, que seria o que? Metameria. O que seria essa metameria, Lázaro? Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos, não é isso? Tenho 4 carbonos, C4, 3, e aqui eu tenho também 4 carbonos, correto? 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui 2 éter. E a quantidade de hidrogênio, se você conferir, é a mesma, e a quantidade de oxigênio é a mesma. Eles são o quê? Substâncias iguais em forma molecular, mas são diferentes. Você tem um éter, aqui você tem a função metóxi, propano, tá vendo? Ó, metóxi, propano, e aqui você tem o etóxi, etano. Você tem dois grupos aqui ligados ao oxigênio. Aqui você tem um etano ligado a esse oxigênio, e aqui você tem um etano ligado a esse oxigênio, correto? E nessa outra situação, você tem um propano ligado a esse oxigênio, e aqui você tem o quê? Um etano ligado a esse oxigênio. São duas coisas diferentes. O que está mudando? Só a posição do oxigênio. Esse oxigênio mudou a posição dele. Pode observar, ele não está mudando a posição? Nessa situação, eu não posso confundir isômero de posição, como se fosse posição da metameria, com esse aqui, isômero de posição, tá bom? Por quê? Quando eu falo metameria, eu estou falando da posição de um heteroátomo. Se você observar nesse aqui, esse oxigênio está mais no início e esse aqui ele já foi lá depois do carbono 2, tá vendo?
ele está mais no meio. Eu estou mudando a posição de quê? De um heteroátomo, um oxigênio que está entre carbonos. Quando é que acontece isso? Função éster e função éter, assim como as funções aminas, quando eu tenho nitrogênio entre carbonos. É possível acontecer metameria, porque eu posso mudar a posição desses grupos, tá bom? Mas ele não pode ser confundido. O que que os alunos confundem? Eu acho que você deve estar confundindo com a de posição. Por exemplo, quando é que eu tenho isomeria de posição? Quando eu tenho função éter, duas funções éter, eu não tenho isomeria de posição, eu tenho metameria, porque eu estou mudando posição sim, mas é a posição de um heteroátomo. Agora, se eu tenho aqui 1, 2, 3, eu não tenho um álcool, bem que ele está na posição o quê? 1, 2, não é isso? E depois eu posso ter esse álcool bem aqui na posição o quê? 1. 1, 2 e 3. Eu posso ter ele na posição 1 e posso ter na posição 2. Isso é isômero de posição. Mas a partir do momento que eu tiro esses oxigênios e eu torno eles um éter, por exemplo, essa situação já não é mais isomeria de posição. É o quê? Metameria. Esse aqui, o éter estaria entre 2 carbonos, aqui depois de 2 carbonos, e esse aqui, o oxigênio, estaria depois de 1 carbono. Então, aqui eu já teria a situação de metameria. Eu falo metameria, é posição de heteroátomo. E já no caso do álcool, eu não tenho um heteroátomo. Eu estou mudando a posição de um grupo alcoólico, um grupo H hidroxilo. Deu para compreender agora? Lázaro, se deu para compreender, dá um ok. Beleza, entendeu mesmo? Se não tiver entendido, depois tu me procura, tá bom? Que aí a gente sana essa dúvida, tá? Então, vamos lá. Em uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima, a conitase, catalisa a isomerização... Só um minuto. Corona! Continuando. Ela é o citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química, né? Você tem aí duas substâncias e ele pergunta qual tipo de isomeria plana. Ele já está falando que é isomeria plana, certo? Que ocorre entre essas duas substâncias. Se ele está dizendo que eles são isômeros, você vai conferir a fórmula molecular? Você não vai conferir, tá? Obrigada, Linda. Você não vai conferir a fórmula molecular, porque ele já diz que são isômeros, ele quer saber só o tipo de isomeria. Você vai perder tempo? Você não vai perder tempo, tá bom? Porque vocês são espertos e vocês querem, no dia do Enem, morder a prova, como eu sempre falo, né? Não é ficar perdendo tempo. Vamos lá. Olha, quando você tem essas duas substâncias, o que você observa? Eles seriam isômeros de cadeia? Por que eles não seriam isômeros de cadeia, pessoal? Porque se vocês observarem, eles têm cadeia aberta, possuem ramificações, então é o mesmo tipo de cadeia. São cadeias abertas, cadeias ramificadas, beleza. Então não seria isomeria de cadeia, porque eles têm essas mesmas situações iguais, então não seria. Seria isômeros de função? Para ser isômero de função, essa aqui teria que pertencer a uma função e essa aqui é outra função. Se você observar, todas duas têm a função álcool, não é isso? O álcool aqui nessa posição e depois ele nessa posição, e você tem esses grupos que podem formar ésteres. Eu posso dizer que eles são grupos, mudanças de grupo funcional? Não posso, porque eles possuem as mesmas funções orgânicas, correto? Eles são isômeros de posição? Eu tenho mudança de posição de algum das substâncias? Se você observar, 1, 2, 3, se eu contasse aqui, eu tinha um hidroxílio no carbono 3, não é isso? E bem que eu tenho a hidroxílio do álcool aonde? Já nesse outro carbono, já bem no início. Eles estão ou não estão em posições diferentes? Confirma aí. Sim? Quem está aí na aula, bora lá. Eles estão ou não estão em posições diferentes? Esses dois grupos hidroxila. Diz um sim, quem está conseguindo observar isso? Bora? Nada? Sim, beleza, Carol conseguiu observar. A Carol está conseguindo se conectar aí na orgânica, né, Carol? Vamos lá. Então, eles são isômeros de posição, porque eu estou mudando a posição desse grupo hidroxila. Esse grupo hidroxila está em uma posição e esse está em outra posição. Os outros permanecem igual, não é isso? Mas eu estou mudando a posição desses grupos. Então, se eu estou mudando a posição desses grupos, eu digo que eles têm a mesma forma molecular, são isômeros. E eles são isômeros de quê?
de posição. Por que que eles não são isômeros de compensação? Isômeros de compensação é a mesma coisa de metameria. Metameria é quando eu tenho oxigênio entre carbonos, nitrogênio entre carbonos, ou enxofre entre carbonos, que são heteroátomos, e eles estão em constante movimento. Eles estão em diferentes movimentações. Ele está mudando a posição, mas é a posição de heteroátomo. Por que que você poderia ficar em dúvida? Você poderia colocar a compensação, errando. Por que que você está mudando posições de grupos funcionais e não é heteroátomo? Para ser heteroátomo, teria que ser o quê? Entre carbonos, e não é, tá? Por isso que não é metameria. Tautomeria, eu já falei. Tautomeria, para acontecer, tem que ter a deslocalização de uma dupla ligação, tá? Não está acontecendo isso em nenhuma das situações. Pode passar para frente? Parará, continuando. Então, vamos analisar agora essa questão. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Quando ele pergunta, ó, como é possível observar as ligações duplas presentes nos átomos de carbono, seja bem-vinda, Rayane, de carbono 9 e 12, afeta o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente. Ele quer saber o tipo de isomeria que acontece nessas duplas ligações dessa estrutura, certo? É o ácido linoleico. Essa situação é uma situação de isomeria geométrica, já é uma isomeria espacial. Você não tem duas substâncias aí, você tem apenas uma substância em que ela vai ter diferentes localizações dos seus átomos aí no espaço. Como é que eu vou saber que é uma isomeria geométrica? Vamos lá lembrar. Quando eu tenho isômero geométrico, obrigatoriamente eu tenho que ter uma dupla ligação entre carbonos. Se não tiver dupla ligação entre carbonos, eu não tenho isomeria geométrica, tá bom? Outra coisa, eu tenho que ter todos os grupos diferentes entre si para me poder ter isomerias geométricas. Se esse R1 e esse R2 for igual, eu não tenho isomeria geométrica. R1 e R2 tem que ser o quê? Diferentes. Assim como o R3 e o R4, eles também têm que ser diferentes. Se eles forem iguais, eu não posso ter isomeria geométrica. São duas obrigações para ser isômero geométrico. Tem que ter dupla ligação e esses grupos, eles têm que ser diferentes entre si, tá bom? Tanto esse como esse. E a partir do momento que acontece isso, eu vou explicar mais um pouquinho para vocês. Ó, por exemplo, essa situação, eu tenho isômero geométrico? Sim, nas duas situações você tem isômero geométrico. Nesse primeiro, você tem aqui 2 cloros. E aqui você tem o quê? Hidrogênio, hidrogênio. A dupla ligação está aqui. Obedece a isomeria geométrica? Sim. Beleza, obedece. Esses grupos, eles são diferentes entre si? Sim. Esses dois são diferentes entre si? Sim, são diferentes. O que que acontece? Se você passar uma linha entre as duplas, você observa que esses dois grupos de hidrogênio, eles estão no mesmo plano, e esses 2 cloros, eles estão no mesmo plano. Quando isso acontece, eu digo que essa substância é cis. É o cis 1,2 de cloro, porque eu tenho 2 cloro, etano, porque eu tenho 2 átomos de carbono, tá? Então, nessa situação, eles são cis porque eles estão no mesmo lado do espaço. Agora, se eu analisar ele de novo, novamente, são isômeros. Beleza, geométrico, obedece. Mas se você observar agora, o hidrogênio, quando eu passo a linha sobre a dupla, o que é que acontece? O cloro e o outro cloro, eles estão em lados opostos. O hidrogênio e o outro hidrogênio, agora eles não estão mais em lados iguais, eles estão em lados opostos. Quando acontece isso, eu tenho um tipo de isomeria o quê? Trans. Então, quando você tem um grupo que tem dupla ligação, ele pode formar isomeria cis e pode formar uma isomeria trans. Mas o que é que eu quero que vocês observem também agora, nesse momento, para ficar na cabecinha de vocês e não sair mais? Se você observar, eu coloquei aqui como se fosse a imagem do espelho. Se você observar, quando eu tenho o isômero cis diante do espelho, ele não é a imagem especular dele mesmo, porque eu não formaria nessa situação o isômero trans. Consegue observar? Se eu coloco ele na imagem do espelho, nessa situação, eu teria também o isômero cis. Eu não ia mudar, ia continuar sendo o isômero cis. Consegue observar isso? Ó? Eu tenho aqui o cis, se eu coloco ele na frente do espelho, ele continua sendo o isômero cis. E nessa situação, se eu tenho um isômero trans, eu coloco ele na frente do espelho, ele continua sendo isômero trans. Eu não teria aqui um isômero cis, diferentemente da isomeria óptica.
Quando você tem uma isomeria óptica, que você coloca uma substância que ela possui carbono quiral, já vou explicar isso aqui para você. Se você coloca ela de frente do espelho, você consegue obter outra substância totalmente diferente. Você teria uma substância destrógena, que desvia a luz para o lado direito, você teria uma substância levógena, que desvia a luz para o lado esquerdo. Seria duas substâncias diferentes, diferentemente quando você tem a isomeria cis-trans. Você consegue observar a mesma substância e não o isômero dela. Conseguiu ficar ok aí nessa parte? Depois a gente explica com mais calma, tá? Mas vamos lá continuar. Então, voltando para a questão. Para você ter isomeria, como eu falei, você tem que ter aí a dupla ligação e ela tem que ter situações diferentes. Então, eu vou analisar onde tem dupla ligação nessa situação. Essa aqui eu posso analisar? Não, porque não é entre carbonos, tá? Lembrando que a isomeria cis-trans, ela pode acontecer também entre nitrogênios, com duplas entre nitrogênios, tá? Pode acontecer a isomeria cis-trans também, tá? Então, vamos lá, eu vou analisar essa dupla ligação. Essa dupla ligação, ela tem um hidrogênio faltando para cá e outro hidrogênio para cá. Concorda? Beleza. Eu só estou completando os hidrogênios. Se você observar, eu tenho esse ligante aqui todinho, e eu tenho mais esse ligante aqui todinho para essa dupla ligação. Se você observar, quando eu faço um tracejado nessa dupla ligação, esses dois hidrogênios, eles vão estar no mesmo lugar do espaço, correto? Então, quando eles estão no mesmo plano espacial, do mesmo lado, eu digo que eles são o quê? Cis. Confere? São cis. Então, vou apagar aqui novamente, eu já descobri que um é cis. Vamos analisar a outra dupla? Nessa outra dupla, falta o quê? Um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Falta mais dois hidrogênios. Eu tenho os hidrogênios também, ó, no mesmo plano espacial. Quando eu faço tracejado ao redor em direção à dupla ligação. E aí eu tenho esse grupo aqui todinho e esse outro grupo aqui todinho. Eles são diferentes entre si. E o que acontece? Esses dois aqui são diferentes entre si, na verdade, esses dois são diferentes entre si. Mas acontece que eles estão do mesmo lado do plano. Então, também aqui seria o quê? Isomeria cis. Para ser isomeria trans, eu teria que ter os hidrogênios em lados opostos e esses dois ligantes também em lados opostos, tá bom? Por isso que eles são isômeros o quê? Todos dois são isômeros do tipo cis. Ah, professora, mas não tem como analisar por causa dessa cadeia carbônica aqui, uma cadeia carbônica longa, e aqui é outra cadeia carbônica longa, tá? Mas aí você poderia usar também o sistema EZ, tá? Eu estou correndo contra o tempo, a gente tem 10 minutinhos, mas na hora que encerrar, eu vou enviar novamente o link nos grupos, aí vocês entram para a gente encerrar a nossa aula, tá bom? Mas espera aí encerrar, não acabou ainda. Só um minutinho, fechar aqui. Então, aqui seria qual a resposta? Isômero cis-cis. Confere, todo mundo entendeu? Quem não entendeu, dá um ok. Entendeu, Maria? Alguém mais entendeu, pessoal? Lázaro ficou ok, Carol, Rayane, que entrou depois, Rian ainda tá aí. Tá ou não tá? Beleza, então vou continuar. Próxima questão, aqui só é novamente. Assim, ó, só mais uma situação. Quando você olha bem aqui, isso aqui eu tenho o quê? Não é a tautomeria? Lá na letra E não tem a opção tautomeria? Por que não seria tautomeria? Você pensa assim, ah, tautomeria eu tenho que ter uma dupla ligação, não tem? Olha como eles fazem para te confundir. Primeiro, nessa situação eu teria isomeria do tipo cis-trans? Não teria. Por quê? Porque esse hidrogênio e esse hidrogênio estão do mesmo lado e eles são o quê? Iguais. Pode acontecer isso? Não pode, porque eles têm que ser o quê? Diferentes, tá bom? Por isso que nas isomerias de tautomeria, eles tentam te confundir para você pensar que é isomeria geométrica, mas nessa situação não é geométrica, tá bom? É uma isomeria do tipo tautômera, tá? Beleza. Continuando. Na representação abaixo, encontra-se as estruturas de duas substâncias com as mesmas formas moleculares. Você tem essa substância e essa substância. Essas substâncias guardam em relação à isomeria. Eles são isômeros, está dizendo que eles são isômeros, eles possuem a mesma forma molecular.
Eles têm a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de nitrogênios e a mesma quantidade de hidrogênio. É a mesma fórmula molecular. Mas eles são duas substâncias totalmente diferentes. Digamos que um é ácido, o outro é básico. Digamos que um ele brilha e o outro não brilha. É tipo isso, são totalmente diferentes. Aí eu quero saber se a isomeria dele seria de cadeia, de posição, de função, geométrica ou compensação. Primeiro, de cadeia não é. Eles possuem a mesma cadeia carbônica, se vocês observar. São cadeias carbônicas fechadas do tipo aromáticas. Então, não é de cadeia. De posição, para ter de posição, você tem que ter a mudança de posição aí de um grupo funcional ou de uma insaturação. Tem mudança de posição em algum dos grupos funcionais? Não. Não é de função por quê? Porque todos são da função que é amina. Todos dois são função amina. Então, não posso dizer que eles são isômeros de função. Elimina a letra C. Geométricas. São isômeros geométricos? Vamos analisar. Para ser isômero geométrico, eu tenho que ter dupla entre carbonos, com ligantes diferentes. R1, R2, R3 e R4. Eles têm que ser diferentes aqui, desses lados. Ou então, eu posso ter nitrogênios, como eu falei. Correto? Eu tenho duplas entre nitrogênio? Beleza. Primeira coisa que eu vou analisar. Eles têm ligantes diferentes? Sim. Olha aqui. Esse nitrogênio, se você traçar uma situação aqui imaginária, uma linha imaginária, o que é que você observa? Esses dois grupos estão o quê? Em lados opostos. Estão ou não estão? Então, eu digo que eles são o quê? Trans. E nessa situação, exatamente, Lázaro, são trans. E nessa situação, se você passar uma linha imaginária aqui pela dupla, o que que acontece? Esses dois grupos estão do mesmo lado do plano. Então, eles são o quê? Cis. Corretinho. Olha, como vocês estão sabendo. Só é timidez de falar, né? Então, bora lá. Então, você tem os ombros cis, você tem os ombros trans. Isso é possível. Lembra de uma questão do Enem que eu fiz para vocês, que falava sobre essa situação e essa situação, só que eram grupos maiores? Se você observar a situação cis, eles estão mais compactos, eles estão mais juntinhos. E na situação trans, eles estão mais um pouco separados. Por isso que lá na resposta daquela questão, onde falava sobre a deformação daquele metal, é porque esses grupos cis, eles estão bem juntinhos e eles provocam uma maior compactação da molécula. Consegue observar isso? Beleza. Então, esse aqui é trans e o outro é cis, tá bom? Belezinha. Então, seria isomeria do tipo geométrica. Não seria compensação, porque quando eu falo compensação é o quê? Metameria. Metameria é a mudança de posição de um heteroátomo. Você tem heteroátomo aqui? Sim, você teria heteroátomos aí, né? Mas esses nitrogênios, eles não estariam se deslocalizando. Eles estariam na mesma posição, tá bom? Então, não seria metameria. Ficou alguma dúvida com relação a isso aí? Pode passar para frente? Pessoal, eu só vou dar um time aqui, tá bom? E aí eu vou enviar o link novamente e vocês entram, tá bom? Pode ser? Eu vou ficar aguardando, tá? Já, já eu volto.